A poluição é um dos maiores desafios do século XXI e um inimigo silencioso que ameaça a vida do planeta. Milhões de pessoas respiram diariamente um ar tóxico. Os oceanos recebem toneladas de lixo plástico, espécies desaparecem antes mesmo de serem catalogadas e eventos climáticos extremos se tornam cada vez mais frequentes. Esse cenário não é mais um alerta distante, é uma realidade que já está em curso. Atitudes como essa fazem toda a diferença, mas e quando a poluição é muito maior do que podemos recolher? Será que existe uma forma natural de limpar o ambiente? Nas últimas décadas, a humanidade tem buscado inúmeras maneiras de reduzir os impactos da poluição no ar, na água e no solo. Entretanto, diversos estudos apontam que muitos dos métodos adotados até hoje se mostram insuficientes, ineficazes ou incapazes de acompanhar a velocidade do crescimento industrial e urbano. Em outras palavras, enquanto as soluções avançam lentamente, a poluição ela continua se multiplicando. Grande parte das estratégias adotadas no passado focava apenas em mitigar os efeitos e não em eliminar a causa do problema. Um exemplo disso são os antigos filtros de indústrias que, apesar de reduzirem parte das emissões, não impediam o lançamento contínuo de gases tóxicos na atmosfera. O mesmo ocorre com sistemas de tratamento de água ultrapassados que conseguem remover impurezas visíveis, mas não são capazes de filtrar microplásticos, metais pesados ou compostos químicos persistentes, que seguem contaminando os rios e os oceanos. A biorremediação foi uma estratégia desenvolvida por pesquisadores e cientistas ambientais, a fim de restaurar áreas contaminadas por poluentes químicos, metais pesados e resíduos tóxicos. Essa técnica utiliza micro-organismos como bactérias e fungos. Elas são capazes de degradar, transformar ou neutralizar substâncias nocivas presentes no solo, na água ou no ar. Em vez de simplesmente remover o contaminante e transferi-lo para outro local, a biorremediação busca eliminar o problema em sua origem, acelerando processos naturais que o ambiente levaria décadas ou até séculos para realizar sozinho. A biorremediação com micro-organismos pode acontecer de diferentes formas, dependendo do tipo de contaminante ou do ambiente afetado. Um dos métodos mais comuns é a biorremediação in situ, onde os próprios micro-organismos do solo ou da água degradam os poluentes diretamente no local contaminado. Já na biorremediação ex situ, o material contaminado é removido e tratado em outro ambiente, como em bioreatores. Além disso, existem diferentes estratégias para potencializar a ação dos micro-organismos. Na bioestimulação, por exemplo, a gente adiciona nutrientes ou oxigênio para estimular o crescimento das bactérias nativas que já estão no local. Já na bioaumentação, introduzimos micro-organismos específicos selecionados em laboratório que são capazes de degradar certos poluentes de forma mais eficiente. Esses micro-organismos, como bactérias, fungos e levaduras, eles conseguem quebrar compostos tóxicos e transformá-los em substâncias menos perigosas, como a água, dióxido de carbono e sais minerais. Com isso, a biorremediação se torna uma ferramenta poderosa para recuperar áreas contaminadas de forma sustentável e com baixo impacto ambiental. Bom, agora estamos aqui com o professor João Paulo, professor de Máquinas e Equipamentos. Professor, qual a sua opinião sobre a biorremediação e, na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens? Uma das principais vantagens que eu vejo é que a biorremediação ela já utiliza soluções que a natureza já nos fornece e que foi aperfeiçoada ao longo de milhões e milhões de anos. Então, muitas vezes você pode utilizar bactérias, fungos, para decompor muitos materiais que nós produzimos. A desvantagem que eu vejo é que muitas vezes esse processo é muito lento. E muitas vezes ele não consegue acompanhar e dar conta do tanto às vezes, de lixo que nós produzimos. E quando a gente olha a escala global, muitas vezes a gente não consegue ter essa escala de produtividade. Então é algo que funciona muito bem, mas muitas vezes a gente não consegue ter eficiência. Então enquanto a gente tem uma indústria que está produzindo a todo vapor, e a gente está consumindo também muitos produtos que não têm uma destinação adequada, esse processo muitas vezes ele não vai ter o efeito que a gente deseja. Então, em pequena escala, que é como se fosse um exame, um teste laboratorial, ou se não um experimento a nível de laboratório, que você consegue algo muito bom numa escala micro, mas quando você pensa na escala macro, você perde eficiência. Então, você não consegue ter todo esse ganho que a gente deseja. Obrigado.
Como dito anteriormente, a biorremediação age de forma inteligente e totalmente alinhada com os processos naturais do planeta. Em vez de utilizar produtos químicos ou técnicas agressivas, ela conta com a ajuda de micro-organismos como bactérias e fungos, que são capazes de transformar substâncias poluentes em compostos menos tóxicos. Esses seres microscópicos funcionam como verdadeiros agentes de limpeza, atuando diretamente em áreas contaminadas e permitindo que o ambiente se recupere de maneira sustentável e equilibrada.